A Ele a glória, a honra, o louvor, o domínio, a sabedoria, tudo é de Deus. A última frase do hino que cantamos dizia assim: faz na minha vida o teu querer. O que afasta qualquer um de nós do querer de Deus é o nosso próprio querer. Pastor, por que eu não percebo a vontade de Deus se cumprir em mim? É porque você e eu temos um problema de querer que a nossa vontade seja feita. Nós oramos: Senhor, faz a tua vontade, mas ficamos como que numa torcida e numa ação para que a vontade de Deus seja aquela que a gente deseja, e nem sempre é assim. Os caminhos de Deus são muito mais elevados, e a bênção que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que a nossa mente consegue visualizar. Pastor Ronaldo pregou aqui uma certa ocasião, e aquilo marcou minha vida. Nós somos incentivados a termos sonhos, não é verdade? Corra atrás do seu sonho. Mesmo quando a padaria está fechada, você vai de padaria em padaria até achar uma que tem sonho, tá certo, gente? Corra atrás do sonho, corra atrás do sonho. Mas qual era o sonho de Maria, uma jovenzinha de aproximadamente 16 anos de idade, lá na Palestina? Se não, ser como as outras mulheres, ter a oportunidade de ter o seu lar, o seu marido, o seu cantinho e o seu bebezinho. Esse o sonho de Maria, mas o sonho de Deus para ela era tão maior. Agora, isso aplica-se a mim e a você. Por isso, quando cantamos, Senhor, brilha no meu coração e faz o teu querer, a gente deve orar: sim, Senhor, que eu queira o teu querer, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome do Senhor, nós confiamos agora plenamente que o teu Espírito está aqui entre nós, que ele se manifesta de modo sobrenatural e poderoso. Nós não podemos vê-lo fisicamente, Senhor, como não vemos a eletricidade que está nutrindo essas lâmpadas aqui, mas elas são verdadeiras. A energia elétrica está aqui e a ação sobrenatural do teu Espírito. Papai, o Senhor disse em certa ocasião para Nicodemos, um homem muito estudado nas Escrituras, que ele precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. E ele precisava nascer de novo para entrar no reino de Deus. Que nesta tarde, meu Pai, o Senhor tenha toda a liberdade em nossos corações para nos fazer ver aquilo que o Senhor quer revelar a nós, ao nosso coração, as correções de curso que o Senhor quer imprimir nas nossas vidas, para que nós nos pareçamos mais com o Senhor Jesus. Pai, vai além da pregação e além do pregador, temos aqui a palavra inerrante do Senhor, palavra poderosa do Senhor, palavra inquestionável do Senhor. Então, pelo teu Espírito, o Espírito que cuidou da palavra para que ela chegasse até nós hoje, aqui em Campo Grande, é o mesmo Espírito que quer abrir o nosso entendimento para compreender a palavra, para comer a palavra, para que ela possua autoridade sobre a nossa vida e nos transforme segundo o teu querer. Oramos assim, Pai, totalmente dependentes de Ti, no nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Quem está aqui pela primeira vez, levante a mão. Não vou pedir para você ficar em pé outra vez não, só para eu ver mais de longe. Olha lá, seja muito bem-vinda. Aí, ali também tem mais gente, tem mais lá, tem um montão de gente, ó. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. No início desse culto nós tivemos um momento para apresentar os visitantes. Se você ainda não estava aqui, saiba disso, nós amamos muito a sua presença aqui conosco hoje para nos abençoar. Meus irmãos, temos aqui nesse início de ano recebido várias palavras. E domingo passado, por exemplo, e hoje pela manhã, nós ouvimos palavras muito fortes, que falavam para a gente ter a possibilidade de ser como aquelas pessoas que a Bíblia apresenta, pessoas vitoriosas, pessoas que eram munidas e agiam por fé, pessoas que estavam sempre vencendo. Nós aqui na igreja sempre olhamos para a palavra de Deus e buscamos a teologia na palavra. O que é a teologia? Teo é Deus, logia é o conhecimento, a sabedoria. Então o que é a teologia? O conhecimento de Deus, é o estudo que estuda Deus. A teologia não é Deus,
Por isso é que há tantas, não é? Mas a teologia é o estudo a respeito de Deus. E há temas maravilhosos aqui na Bíblia, que uma palavra só, ela pode ocupar meses para a gente explicar, explanar, tão profunda que é a palavra de Deus. Eu fui fisgado por Efésios capítulo 1. Eu estou fisgado a vida inteira. Parece que eu não sei fazer orações que não levam em consideração Efésios capítulo 1. Lá na eternidade, antes de eu ser, da minha mãe e pai serem meus avós, todos aqueles que me antecederam, antes. Então não tinha nada a ver comigo. Eu fui escolhido por Deus. Eu fui escolhido, então isso não tem nada a ver comigo. Nesse sentido, eu sou como aqueles que são chamados de monergistas, aqueles que sabem que tudo provém de Deus, porque o homem não tem a mínima condição de fazer alguma coisa para Deus. É só Deus. Então nós temos aprendido sobre teologia, coisas muito profundas. Mas a Bíblia é tão encantadora, que ela nos leva também para a prática da vida cristã, a prática da teologia, a teologia na prática. E nos livros da Bíblia, nas cartas, nós encontramos, então, da parte de Deus, instruções muito claras, porque senão a gente fica aqui no louvor, na adoração, cantando, e a gente vai ao céu e volta, a gente chora, se comove, mas o nosso caráter não muda. Então pode acontecer da gente ter muitas pessoas estudando teologia, muitas pessoas adorando o Senhor, mas assim como acontece comigo, com algumas áreas da nossa vida paralisadas. Os maus hábitos continuam, os vícios continuam, os pecados continuam, e a gente faz durante o culto, a adoração, um movimento, é o movimento do tapete. Conhece o movimento do tapete? Conhece? Já ouviu falar do movimento do tapete? Impossível, eu estou criando agora. O movimento do tapete é aquele que você pega assim o tapete da sala, levanta e joga a sujeira lá para baixo, aí você cobre. Ninguém vê, mas a sujeira está lá. Então o que nós vamos ver hoje é prática na nossa vida cristã. E o meio-irmão de Jesus, Tiago, ele tem essa característica, ele é prático. Então é a teologia prática, é Deus na vida, confirmando que nós somos mesmo chamados por Deus para a glória do nome dele, mas temos a sede e a fome de conhecermos mais a Deus e sermos transformados dia a dia, hora a hora, chance por chance, oportunidade por oportunidade, para nos parecermos com o Senhor. Vamos ver aqui na tela a projeção de Tiago capítulo 3, e você, se tem a sua Bíblia, pode abrir também ou acessá-la. E eu vou ler aqui com você na tela. Olha como a Bíblia é prática. Aqui é prática, diga, a Bíblia é prática. Não, parece que você não ouviu. A Bíblia é prática, diga lá. Então ela vai falar comigo, com você. Meus irmãos, você é irmão, já começou bem. Cumprimente o seu irmão, diga, e aí irmão, e aí irmã, como é que vai? A Bíblia está sendo direcionada para você, para mim, para nós. A Bíblia começa a dizer que nós somos irmãos, isso é maravilhoso. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, aqueles que ensinam, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, é o meu caso aqui e agora, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, tal mulher é perfeita, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Podemos fazer o quê? Repete comigo, podemos fazer o quê? Controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos, diga, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E há um hino que diz que Jesus é o meu piloto até o fim. Oh, coisa boa! Meu piloto até o fim. É bom demais, é isso aí.
Vamos lá, 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria. Vangloria, o que é vangloria? O que é vangloria? Mara Silvia, diga para nós o que é vangloria. Uma glória que é vã, vazia, passageira. Então a gente conta vantagem, não é? Então a língua é um pequeno órgão do corpo, mas conta vantagem de grandes coisas. Vejam como um grande bosque. Que tamanho é o bosque? Grande. E o navio? É grande. E o cavalo? É grande. Aqui é o bosque. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, por uma simples centelha. Assim também, pronto. Quando nós temos aí, assim também vem aquele elemento de conexão. É a ponte, para a gente entender, não é? O freio na boca do cavalo, o leme dirigindo o navio e a pequena fagulha de fogo incendiando uma floresta toda. Assim também é a língua. A língua é um fogo. Diz aí o que é a língua? Mas o que é a língua mesmo? É um fogo. Eu tiro até um. A língua é fogo. A língua não é fogo, gente? A língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua é um mundo. Que coisa impressionante. A língua é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, totalmente. Incendeia todo o curso da sua vida, aquilo que vai acontecendo na vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua é fogo, e ela é incendiada por quem? Fala mais alto, por quem? Pelo inferno. É muito sério isso. Eu tenho um órgão aqui dentro da minha boca, que é poderosa, que ela pode fazer grandes coisas, e ela própria, ela é incendiada pelo inferno. Eu preciso tomar cuidado, o inferno está muito próximo de mim, está dentro da minha boca. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. Olha só, todos esses animais que voam, que andam, que rastejam, que nadam, são dominados pelo homem. O homem tem esse poder de dominar. E é assim que nós continuamos, versículo 8. A língua, porém, diz aí, a língua, diz de novo, a língua, então, porém ninguém consegue domar. A língua é muito difícil, ninguém consegue domar. Quem é ninguém? O ninguém está aqui? O ninguém? Cadê o ninguém? Está demorando a aparecer. Cadê o ninguém? É, com coragem você que levantou a mão. Isso, porque tem gente que fala assim, ó, aqui, né? Ninguém consegue domar, ninguém é ninguém. Cadê os ninguém aqui? Então não adianta fazer cara de bonzinho. Você, comigo, nós juntos, somos o ninguém da Escritura. Ninguém consegue domar. Quem nunca contou uma mentira? Levante a mão. É isso aí. Se levantasse a mão eu vou dizer, mentiroso. Essa é a primeira. Essa é a primeira então, não é verdade? A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. Repete, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, olha o que fazemos com a língua. Bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha só, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha o verbo pode, não pode ser assim. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, não pode ser assim, não. Acontece, mas não pode ser assim. Porque a gente fala assim, gente, quem não peca, sai fora em nome de Jesus. Não pode ser assim.
Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. O texto está revelando para eu dizer não. Eu vou perguntar com o texto e você vai responder. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Meus irmãos, para nós de novo. Pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira pode produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha aqui para mim, é verdade ou não é? Que isso é Bíblia Sagrada. É verdade ou não é? Que lidar com a língua é um problemão. Quem já foi vítima de fuxico aqui? Levante a mão. Mas levanta com força, com vontade mesmo. Isso, permaneça assim. Quem já sofreu por fuxico? Levante a mão e segura aí. Agora você mesmo, junto comigo. Quem não fuxicou? Abaixa a mão. Então por que nós estamos reclamando do fuxico? Se a gente fuxica também. A gente fala, Jeová. A gente chega no cara, ou na cara, perto de alguém e fala assim: mas aquela irmã é fuxiqueira. Você entendeu? Fazendo fuxico, eu acuso o outro. Mas aquele pastorzinho é fuxiqueiro. E eu que sou pastorzinho com ele. Então você está vendo que a língua é de fato um órgão feito por Deus, está aqui com o propósito de glorificar a Deus. Mas é tão difícil ser dominado que às vezes nós usamos de modo inadequado. É a língua responsável por aquilo que nós falamos, sim ou não? Não. Porque a língua não pensa. Aê, fala aê. A língua não pensa. A Bíblia diz que a língua fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que você fala só de futebol. Por isso que você só fala de política. Por isso que você só conta piada suja. Por isso é que você só fala mal dos outros. Por isso, irmãos, o apóstolo Tiago, pelo Espírito Santo, quer puxar a nossa orelha. Porque a gente é super vencedor. Palavra grega, upernikomen, super, meta, mais. Super vencedor. Mas eu tenho que lidar para dar a Deus condições de ser glorificado. Ele já fez tudo para que eu o glorifique. Mas o exercício da sabedoria, da fidelidade, estão por minha conta. Dominar a língua é uma missão quase impossível. Diga quase. Então, porque nós temos o poder do Espírito Santo. Nós vimos aí que a língua, ela nos ajuda e nos atrapalha nos relacionamentos. Ninguém fala mal da parede e a parede retruca. Ninguém fala mal de uma parede e ela fica decepcionada, se afasta da igreja. A língua sempre está promovendo bem-estar ou mal-estar ou nada-estar com as pessoas, com os relacionamentos. É por isso que no casamento, às vezes, a coisa começa a ficar difícil. Porque eu falo algumas coisas para a Vasti, ou omito, deixo de falar o que ela espera ouvir da minha boca, da minha língua. Então nos meus relacionamentos nós começamos a nos estranhar. A Bíblia nos ensina sobre como nos relacionar. E o texto vai dizer aí que nós precisamos dominar, precisamos domar, precisamos controlar, precisamos conduzir. Os verbos apresentados no texto sempre indicam uma postura ativa. Eu tenho que dominar, eu tenho que domar, eu tenho que controlar, eu tenho que conduzir a minha língua. E eu quero perguntar se você e eu nessa noite queremos fazer um pacto com o Senhor, de fazer todo o possível para não falar mal de ninguém. Quem quer esse pacto, fica em pé em nome de Jesus. Aí, essa é uma posição. Esta é uma posição, porque a gente brincou com falar mal, a gente disfarçou sobre falar mal.
Mas nós vamos assumir com o Senhor hoje um pacto. Aliás, no primeiro dia do ano passado, retrasado, nós fizemos um pacto aqui também. Não falar mal da sogra e não fazer piada de sogra. Você lembra disso? Pacto. Piada de sogra honra a sogra, sim ou não? Deprecia a sogra. Então, há 2 anos, quer dizer, 3 anos, no ano da pandemia, nós fizemos um pacto. Aqui acabou piada, acabou brincadeira, e a gente olhar a sogra e tirar uma casquinha. Negativo. Não glorifica a Deus. Não é do porte daquele homem, daquela mulher que Deus ama e que ama a Deus, levantar palavras mesmo para que todos riamos, né? Um bom senso de humor, mas tendo como alvo uma pessoa. Eu e você somos coroa da criação de Deus. Deus, depois de fazer tudo, fez o que era excepcionalmente bom. Fez a você e a mim. Diga glória a Deus. E agora o texto diz: com a mesma boca nós glorificamos a Deus no período de louvor e adoração, mas com a mesma boca nós falamos mal daquele que Deus, que é perfeito, criou perfeitamente. Não está mal isso aí? Está mal ou está bem? Mas eu quero crer em nome de Jesus, que nós que nos levantamos, estamos dando um passo à frente, para tirar essa boca, essa boca irresponsável, essa boca que não faz caso das pessoas. E nós vamos, em nome de Jesus, ser uma igreja mais abençoada do que somos. Nós vamos ter famílias mais abençoadas a partir de hoje, em nome de Jesus, por causa do uso adequado da língua. A língua foi feita para glorificar a Deus, honrar a Deus. Pode sentar-se. Os principais pecados que eu relacionei aqui acerca da língua: blasfêmia, mentira, bajulação, zombaria, discórdia, tagarelice, julgamento, fofoca e outros. Então nós vamos acabar com isso em nome de Jesus, porque nós demos um passo à frente, dizemos: a minha boca estou reconsagrando ao Senhor. Já vamos andar em vitória, meus irmãos. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia está fazendo limpeza, faxina na minha vida, na sua vida. Provérbios 18, 21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. Olha o poder. A vida e a morte estão no poder da língua, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É o resultado. Em Tiago 3, 1 a 12 que lemos, Deus nos ensina que em nossos relacionamentos precisamos aprender. Primeiro, a língua é muito poderosa para controlar. Segundo, a língua é muito difícil de ser controlada. E em terceiro lugar, devemos muito aprender a controlar a nossa própria língua em nome de Jesus. Não vamos controlar a língua do outro, vamos controlar a nossa própria língua em nome de Jesus. Porque nós ganhamos não sei de quem a procuração de corrigir os outros. Então a gente fica corrigindo a língua dos outros, mas não corrige a sua própria língua. Mateus 12, 34, Jesus estava sendo questionado por líderes religiosos. Por quem ele estava sendo questionado? Fala mais alto. Líderes religiosos, quer dizer, quem conhecia as escrituras e devia viver com base nas escrituras, mas não o faziam. E Jesus disse assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então toma cuidado e percebe o que você remoe e fala o tempo todo. Seu coração está cheio disso. E você quer ter a vida presa em alguma coisa? Não. Você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, um senhor, a senhora, que estão livres para o curso da vida, para aprender mais, para ensinar mais, para abençoar pessoas, para ser abençoado, sem estar preso em determinados temas, vícios. Alguns ditos populares a respeito da língua: em boca fechada não entra mosquito. Não está na Bíblia, mas lá no fim tem uma página branca que você pode anotar, recado. Esse bate com a Bíblia. Em boca fechada não entra mosquito. Sua boca está aberta?
Mas daí também a gente ouve outras coisas. Quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo. Que brincadeira, hein? Fala, de repente fazer bom dia, cavalo. Oh, não. Eu conheci um homem, ou a história de um homem, aqui no curso Veredas Antigas. Ele já era homem, mas ele não era um homem bem sucedido. Tudo que ele começava, ele parava. Não havia prosperidade. Ele já tinha tido várias ações, vários empreendimentos, e não dava certo. E pela graça de Deus, ele conheceu o curso que nós ministramos aqui, Veredas, que cuida da nossa alma e visita o nosso passado, trazendo restauração. E ele estava num pequeno grupo, e nós valorizamos muito o pequeno grupo. Ele estava naquela luta de ser um homem que podia ter tudo, tinha todas as qualidades, dizem os predicados, para ir além, para dar o melhor de si e conseguir prosperar, mas isso não acontecia. E ali, recebendo a ajuda daqueles que estavam ali orando, ministrando, eles disseram: olha, feche seus olhos, fale com Deus agora, pergunte a Deus, por que é que acontece sempre com você? Onde está essa trava? Pergunte a Deus, pergunte ao Senhor Jesus, por quê? E as pessoas ficaram orando ali, e aquele homem recebeu de Deus, do Espírito Santo, uma visitação. Ele era apenas um menino de 7, 8 anos. Ele tinha amiguinhos e na casa dele resolveram fazer a noite do pijama. Então todos foram chamados. E quando você põe a meninada junto, é aquela alegria, não é? E ele estava ali também. Na hora de dormir, todo mundo foi dormir. Todos se levantaram, mas ele não. Ele veio por último. E o pai explicou por quê. Porque ele urinou na cama. Ele ainda estava tendo essa dificuldade. E aquele pai tolo, junto com os amiguinhos ali, gritou: mijão, mijão, ó seu mijão, seu mijão. E todo mundo riu. O poder da vida e o poder da morte está na nossa língua. E aquele menino foi destruído por dentro no seu sentimento pessoal de autoestima. E agora, como ele estava sendo visitado por Deus, ele não tinha dito isso para ninguém, mas o Senhor revelou para ele ali, aquela coisa de tantos anos atrás. Então, os orientadores perguntaram: e Jesus, onde estava quando isso aconteceu? E ele, chorando, disse: naquela hora eu vejo que Jesus me acolheu, que Jesus me protegeu. Então, meus irmãos amados, quantas palavras foram lançadas sobre você? Quanta dor, quanta ferida, quanto trauma tem estado na sua vida e você não tem sabido por que é como é, e nem por que faz o que faz como faz. O texto que nós lemos, ele faz 3 afirmações a respeito do uso da língua. Primeiro, a língua é muito poderosa para controlar. Repete comigo: a língua. Isso, a língua é muito poderosa para controlar pessoas, situações, equipes, pequenos grupos, famílias, negócios. Versículo 1 faz um alerta: quem quiser ser mestre, tome cuidado, porque do mestre, do pastor, daquele que ensina, sempre a cobrança será dobrada. Por quê? Porque ele conhece. Quando alguém erra por não conhecer é uma coisa, mas quando ele erra conhecendo,
é uma coisa muito diferente. E 3 exemplos são demonstrados aí para ficar claro o poder da língua. O poder da língua é como o poder no freio de um grande cavalo. O poder da língua é como um leme bem pequeno em proporção ao tamanho do navio e o leva para lá e para cá, mesmo no meio das tempestades. Olha o poder da língua, aqui é comparado. O poder da língua ainda é comparado a uma faísca. Nós temos aqui queimadas no Pantanal, não é? E que devastam hectares, quilômetros e quilômetros. E foi o quê? Uma ponta de cigarro. Só precisa de uma pequena centelha para um grande estrago. Então a Bíblia é muito clara para falar para mim e para você: tome cuidado com a sua língua, porque ela pode fazer um grande estrago. Feche seus olhos agora. Espírito Santo, traz a mente ao coração do meu irmão, da minha irmã. Ministração sobre o poder da palavra, alguma coisa que alguém tenha dito para ele ou para ela, Senhor, que machucou, que diminuiu, que constrangeu, que alterou o rumo da sua vida. Às vezes os pais, sem conhecerem o melhor para os seus filhos, dizem: esse aqui não vale nada, esse aqui não vai dar nada, isso é um preguiçoso, não vai ser ninguém na vida. Pai, nós demos essa parada para quebrar o poder da língua nessa vida, em nome de Jesus. Traz redenção, traz libertação a quem recebeu palavras que só atrapalharam, Senhor. Que haja perdão unilateral, que nós tenhamos a condição, a coragem de declarar às pessoas que nos magoaram, que nos feriram: eu perdoo você em nome de Jesus. Eu não tenho forças, mas eu uso a força do Espírito Santo para te perdoar. Amém, meus irmãos? Provérbios 25:11 diz o valor de uma palavra quando ela é dita do jeito certo, da forma certa, como maçãs de ouro. Maçãs de quê? De ouro, colocadas em tigelas, em bandejas de prata. Quer dizer, tem muita riqueza aí. Assim é a palavra dita a seu tempo. Palavra dita do jeito certo, no modo certo, com a intenção certa, com o modo certo, na hora certa. A língua é poderosa, a sua língua é poderosa. A sua língua é poderosa para abençoar, para trazer de volta a alegria. Tem casal que esfriou, mas a língua não elogia. No começo era lindinha, meu anjo. Essas palavras caíram no esquecimento quando não são substituídas por palavras bem piores e palavrões. Em nome de Jesus, estamos recebendo cura hoje para aquilo que fizeram conosco e aquilo que nós estamos fazendo também, a nós e aos outros. A gente precisa tomar muito cuidado com as palavras. Tem situações que envolvem a palavra que são muito sérias. Eu conheço uma história de um pastor. E a igreja tem sempre corredores, não é? E um dia o pastor estava conversando com 2 pessoas e uma senhora passou por ele. Mas ela deixou o ouvido. Sabe quando você vai, mas o ouvido fica, entendeu? Não tem jeito de ser homem borracha para deixar o ouvido lá. Ela queria ouvir, ela estava curiosa para saber que conversa era aquela. Mas ela ouviu um pedacinho da conversa. O pastor dizer: eu estou com um problema muito sério. E aí ela ficou: problema sério, problema sério, problema sério, problema sério. Meu Deus, tem misericórdia do pastor, ele está com aquele problema. E aí essa irmã chega na reunião de oração. Falei: mas eu nem podia falar nada, só nós aqui, nós e o mundo. O pastor, vocês não imaginam,
Ele está com um problema muito sério. E os irmãos, mas que problema, que problema, que problema? Ela falou assim, não sei. Não sei. Mas é um problema sério. Aí uma outra falou assim, meu Deus, a mulher dele sabe. Meu Deus. E aí, aquilo rolou. Esse é um fato verdadeiro, gente. Era uma pequena cidade. E poucos dias depois, aquela cidade estava comentando que o pastor estava traindo a mulher. E aquele homem estava dizendo que estava com um problema sério no estômago, que ele tinha dores constantes, que ele estava lutando com aquilo. Mas o que está no coração da gente prejudica o outro e a gente faz o uso da língua para piorar. Tudo foi esclarecido, graças a Deus, mas você imagina como é que ficou o coração da esposa daquele pastor, da família daquele pastor, da igreja. A igreja tirou a limpo e falou, gente, vamos parar, não é isso. Mas a cidade era pequena. E a cidade não participou das reuniões da igreja de esclarecimento. Então, o pastor teve que sair daquela cidade. E o pior, saiu com a fama de adúltero. A gente precisa ter muito juízo, porque a boca, a língua é muito poderosa. Segundo, a língua é muito difícil de ser controlada, muito difícil de ser domada. Ela é poderosa para controlar, mas difícil de ser controlada. Na Bíblia de hoje, o versículo 6 diz assim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela contamina a pessoa por inteiro. Ela diz, ela é um fogo, é um mundo de maldade. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo vem do próprio inferno e ela põe toda a nossa vida em chamas. E aí menciona os animais. Todos eles, os que voam, os que andam, os que rastejam e os que nadam, todos são controlados pelo homem. E não só isso, quando o texto bíblico foi escrito, obviamente foi escrito com realidades que as pessoas conheciam, falavam do campo, falavam daquela realidade. Mas se nós fôssemos falar hoje do poder do homem, nós íamos falar que ele está escalando as estrelas, que ele está orbitando, não é, em torno da terra, e que ele está chegando a lugares incríveis e mandando imagens na hora. Ele domina a tecnologia. Eu estava admirado do 5G, já chegou 6G. Isso porque não avisaram que o 7G sai semana que vem. Tecnologia, domínio. Mas dominar a boca é muito mais difícil. É mais fácil domar qualquer animal do que domar a própria língua que está dentro da boca. Mas eu já expliquei, é domar o coração. Tem que domar o coração, porque a língua só diz aquilo que está no coração. Provérbios 15:1 diz assim, a resposta calma desvia a raiva, mas a palavra dura desperta a ira. Olha que dica maravilhosa para você que quer controlar a sua língua. Tudo que você for falar, fala com mansidão. Porque você fez isso, você fez aquilo, não sei o que lá. Pronto, azedou. Por quê? Porque a palavra dura, bruta, rude, ela provoca raiva no outro. Mas a palavra branda desvia a raiva. Então, em nome de Jesus, vamos ficar em pé agora. E vamos pedir, Senhor, queremos para a nossa vida palavras brandas. Sabe por quê? Porque nos relacionamentos, as pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas que mais são importantes na nossa vida, as pessoas do nosso lar. Pai, mãe, irmão, esposa, esposo. E a gente às vezes relaxa tanto, que é uma mansidão lá na igreja.
mas quando chega em casa, a palavra corta como navalha. E nós queremos pedir uma unção de Deus, de palavras doces, de palavras educadíssimas, de palavras que valorizam e até numa correção usam de generosidade, a ponto de levar ao arrependimento, à reflexão e não mais a devolutiva, porque quem recebe um grito vai responder com um grito também, ou vai se recolher e sofrer. Pai, no nome de Jesus, visita-nos com teu Santo Espírito agora. Queremos mudança nos casamentos, queremos mudança nos lares, homens dóceis, mulheres dóceis. A tua palavra diz que o homem e a mulher, são os dois, meu Pai, que são tolos, acabam, arruinam com a sua família. Mas aqueles que são sábios, constroem, edificam, investem, Senhor, na sua família. Por isso pedimos essa unção, essa visitação, esse batismo, Senhor, para que os nossos relacionamentos, quaisquer que sejam potencializados e abençoados com respostas leves, brandas, que desviem a raiva dos outros. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Pode sentar. O pastor Josué Gonçalves é um homem de Deus que fala para a família. O ministério dele é com famílias. E uma vez ele disse, eu estava lá, ele disse que ele estava falando de mulheres, mas se aplica aos homens também. Ele falou que a mulher sábia, ela pode ser ou parteira ou coveira. O homem também, ele pode ser parteiro ou coveiro. Como é que se aplica isso aí? O camarada nunca levou o lixo para fora, nunca ajudou nada em casa. Então, um dia ele cisma, dá vontade, ele pega o lixo, vai lá fora, coloca, e a mulher tola põe a mão na cintura, fala, vai chover! Pronto, sepultou a possibilidade de melhora naquela casa. A mulher sábia, quando o marido pega o saco de lixo, faz alguma coisa, ele fala assim, querido, muito obrigado, você não sabe como me ajudou. Essa é a palavra da parteira, que está dando à luz a uma nova vida, a novas condutas, a novos procedimentos. É um incentivo para depois não só levar o lixo, mas lavar a louça também. A mulherada está dizendo, fala Jeová! Fala irmãos, fala Jeová! Vamos virar agora, vamos falar do outro lado? Os homens, amém! Mas nós aprendemos hoje que a nossa palavra branda vai desviar a raiva. Então, ao invés de a gente dar, nesse momento, uma corretiva para as mulheres, vamos falar assim, as mulheres são tão lindas, as mulheres são quase perfeitas. Que Deus abençoe as mulheres, tá bom, gente? Amém. Então, a língua é poderosa para dominar, mas ela é muito difícil de ser dominada. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus, a controlar, a dominar, a dirigir a nossa língua. Por último, precisamos muito controlar a própria língua. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, nós lemos, tudo é possível ao que crê. Crer é bem mais do que acreditar, é depositar a vida nas mãos de Deus para viver o inusitado, o extraordinário e o sobrenatural. Amém, meus irmãos? Então, se você crê que você tem jeito, e se você crê que mesmo na sua opinião você não tem mais jeito, mas que Deus tem o poder de dar jeito em qualquer pessoa, diga glória a Deus. E diga, Deus é abençoador. Ele é meu amigo. E Ele é poderoso para mudar o meu coração e a minha língua e me tornar um abençoador
Em nome de Jesus, amém. Romanos 8,13 diz: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, o Espírito Santo, mortificardes as obras da carne, vivereis. A força que eu não tenho para elogiar, para perdoar ou para pedir perdão, o uso adequado da língua, a força que eu não tenho, ela está depositada nas mãos do grande doador. Ele derrama as bênçãos à medida que a gente diz: Senhor, eu sei que não sei, eu sei que não consigo. Derrama sobre o teu servo, sobre a tua serva, da tua bondade. Eu quero ser um homem diferente, quero ser uma mulher diferente, quero ser um marido diferente, quero ser uma esposa diferente, um filho, um irmão, um empresário, um empregado, não interessa. Onde Deus me plantou, eu quero ser bênção e não maldição. Eita Deus! Você não foi feito para ser alguém como outros alguéms. Você é príncipe, você é princesa, e o seu pai é o rei dos reis, senhor dos senhores, e ele te ama apaixonadamente, e o amor dele vai além da compreensão, e os planos dele são muito maiores para você do que você tem imaginado. Oh Jesus! É isso aí, essa é a verdade da Escritura. Mas eu tenho que me submeter. Então que Deus nos dê essa graça. Para concluir, meus irmãos, Mateus 5,37, se porém o vosso falar for sim, sim, não, não, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, que o falar de vocês seja sempre sim, sim, ou não, não, porque o passar disso é de procedência maligna. Está dizendo o quê? Seja um homem, seja uma mulher, de uma palavra só, nem mais, nem menos. Quando nós fizemos o Summit aqui, nós aprendemos uma coisa: tem pessoas que têm uma comunicação de baixo nível, só que ao contrário do que a gente pensa que baixo nível é uma coisa desqualificada, não. Baixo nível, para aquele autor, é alguém que gosta de detalhes. Se eu for falar com você sobre uma coisa, eu falo detalhadamente, para você ter a certeza que não vai errar. Então tem gente que é assim. Ontem na nossa reunião de liderança, eu escrevi uma frase assim, e o líder que estava lá, ele ficou assim com bastante dúvidas, porque para mim o que eu escrevi estava claro, mas para ele não estava tão claro. Então nós precisamos aprender que o diálogo, que a conversa franca, que a amizade, que a bondade deve sempre fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E assim nós vamos com certeza melhorar a nós próprios e melhorar aos outros. Não fala muito, mas seja sempre de uma palavra só. O exemplo que o texto diz é o seguinte: uma figueira não produz azeitonas, uma videira também não produz figos. A única resposta possível é não, claro que não. Da mesma forma, uma fonte de águas más, amargas, não produzirão águas doces. Presta atenção. Da mesma forma, ele termina concluindo no oposto. Da mesma forma, eu lembro lá do fariseu: vocês são maus. Da mesma forma, de uma fonte de águas amargas não irá sair a água boa, a água doce e agradável ao paladar. Está dizendo que eu devo visitar o meu coração, e o mal nunca deve fazer parte da minha vida. Eu tenho um Senhor que é santo, e disse: eu quero que vocês sejam santos como eu também sou santo. Nós fomos chamados para o extraordinário, para o inusitado, para aquilo que provém de milagre, as alterações na nossa concepção, jeito de pensar, na nossa percepção da vida, no nosso coração, e fazer de nós pessoas que sempre abençoem. Que Deus possa nos abençoar. Eu estourei o tempo bastante, peço perdão a você, mas eu creio que Deus foi bem enfático comigo sobre
não vamos fazer só a teologia do céu, ou só a teologia das nossas vitórias, ou como nós devemos cumprir a nossa missão. Tudo isso é verdade, tudo isso é importante, mas o dia a dia que a gente vive fora de 2 horas no culto aqui, envolve muito o nosso coração, a nossa reação e o que nós fazemos com a nossa boca. Pode ter um casalzinho aqui, eu nem vou olhar para lado nenhum, para ele falar, ai meu Deus, o Espírito Santo revelou para ele. Não revelou nada. Mas pode ter um casalzinho aqui, bem juntinho. Mas ao sair daqui, eles estão muito separados. Estão distantes. O amor esfriou. As palavras duras construíram muros, barreiras na comunicação. A confiança foi embora. Aí vai a desilusão. Aí vem a pergunta do diabo. Será que o meu casamento é da vontade de Deus? Claro que o seu casamento é da vontade de Deus. Se você já casou, certeza que depois que você casou, você está no plano central de Deus, você tem uma família e Deus vai fazer tudo o que for necessário para abençoar você no seu casamento, seja homem ou seja mulher. Problemas de qualquer natureza, com filhos, Deus é mais, Deus é Pai. E Deus vai te abençoar. Vamos ficar em pé? Quantos de vocês aqui estão num pequeno grupo e vão revisitar essa palavra dessa semana no pequeno grupo? Levante a mão. Isso. Mais alto para eu ver. Isso. Dá um tchauzinho para mim. Não. Espera, eu vou orar ainda. Papai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos constrange, porque ela aponta o nosso erro, o nosso pecado, mas ela nos valoriza como devemos ser valorizados, sendo filhos de ti mesmo. Que os meus irmãos, minhas irmãs, vivam uma semana incrivelmente abençoada. Que o Espírito Santo esteja sobre eles, como no princípio, chocando, guardando, protegendo a boa vida que eles merecem ter, por parte do Senhor, que dá a todos com fartura, com abundância. E Senhor, que todos nós, na semana que vem, venhamos aqui celebrar as vitórias colhidas durante essa semana. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso do Pai, a comunhão, a consolação, o poder sobrenatural do Espírito Santo, seja com todos vocês, com todo Israel de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.